Aleluia. Então vamos lá, 1 Samuel 1, a partir do versículo de número 1. Houve um homem de Ramá, da região da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zefu, da tribo de Efraim. Tinha ele 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Porém, Penina tinha filhos. Ana não tinha filhos. Este homem subia da sua cidade de ano em ano e adorava e sacrificava ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estava ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes, e ali ele se apresentava ao Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele da sua porção para Penina, que era sua mulher, e para os seus filhos e filhas. Ana, porém, dava porção dobrada, porque ele a amava. Repita comigo, ele a amava. Mesmo que o Senhor a tenha deixado estéril, fala, ela era estéril. Sua rival a provocava excessivamente, tentando irritá-la ao extremo, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a provocava, a irritava, a ponto que ela chorava e não comia. Amém? Vamos trabalhar aqui versículo por versículo, então vamos dar uma parada aqui. E essa é a história de Ana, queridos. Vamos dar uma trabalhada na história de Ana, que com certeza vai ser muito parecida com a minha, com a sua história, e eu creio que Deus vai ministrar muito ao nosso coração. No versículo 2 diz o seguinte: tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Querido, isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado na nossa vida, são com esses poréns da vida. Nós temos um orgulho muito grande, e nós sempre queremos controlar a situação. E esse orgulho pessoal nosso nos impede muito de crescer, queridos, e de termos a visão correta da situação. Todos nós temos um porém, irmãos. Agora os porém se complicam quando nós queremos dominá-los. Ninguém escolheu nascer na família que nasceu. Alguém aqui escolheu? Não. Alguém aqui escolheu ser homem ou mulher? Alguém escolheu aqui a cor da sua pele? Irmãos, tem coisas que estão fora do nosso controle e às vezes, irmãos, nós em vez de tocarmos a vida e deixarmos que as coisas aconteçam da maneira que Deus quer, nós nos prendemos aos poréns. Você vê que Ana, irmãos, ali, aquele porém estava andando, ela não tinha nenhuma ingerência de ter nascido estéril ou não. Não existia isso, mas o nosso orgulho, irmãos, às vezes nos paralisa de tal forma que quando há algo que não está de acordo com o que nós achamos que deveria, irmãos, aquilo ganha uma proporção muito grande nas nossas vidas. E aí nós vamos, irmãos, permitirmos sermos assolados pelas perguntas. Com certeza, onde é que a Ana ia, aquela pergunta vinha: cadê teu filho? Se a Ana talvez fosse, irmãos, à feira, cadê teu filho? Se a Ana fosse talvez ali numa reunião de família com todo mundo, que lindos filhos, hein, Penina? Ana, cadê teu filho? Quantas e quantas vezes, irmãos, os poréns, as situações adversas na vida geram perguntas que nós nos permitimos sermos machucados por ela. Cadê teu esposo? Cadê tua esposa? Cadê tua filha? Cadê teu filho? Cadê teu emprego? Cadê tua casa? Cadê teu carro? Cadê seu ministério? Cadê? 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 Irmãos, são coisas que muitas vezes estão fora do nosso controle. Pastor, o que fazer nessa hora? O que está ao seu alcance, irmãos? E o que estava ao alcance de Ana naquele momento com Eucana não era dar filhos por eles, mas sim fazer-se amada por Eucana. Eucana a amava. Não amava de graça, irmãos.
amava porque ela fazia por onde? Muitas vezes, irmãos, nós nos irritamos de tal forma que nós deixamos de fazer o que está ao nosso alcance para fazermos aquilo que não está ao nosso alcance. Ela tinha um esposo, tinha uma família. Eu não posso dar a esse homem agora filhos, mas eu posso me fazer amada dele. Eucana amava Ana mais do que Penina. Amém, amados? O que está ao seu alcance fazer, irmãos, talvez diante de Deus? Ou será se você tem levado a sua vida assombrado pelos fantasmas de Penina? E com isso, irmãos, você parou no tempo de tal forma que esqueceu-se de fazer a sua parte diante do Pai, de se fazer amado. Vou te falar, irmãos, você come do fruto do seu esforço. Você vive diante de Deus o resultado do que você tem buscado. O amor de Ana fazia com que ela tinha porção dobrada sobre Penina. O amor de Ana, irmãos, fazia com que ela tivesse porção dobrada sobre Penina, independente de ser mãe. Vocês estão me entendendo, amados? Muitas vezes a gente para no tempo porque a gente foca tanto o que a irmã aqui ganhou, o que o outro tem, o que o outro ministrou, o que o pastor Daniel pregou, o que o pastor Ricardo tem vivido, o que o pastor Cláudio Duarte tem feito diante de Deus, e esqueço, irmãos, do que está ao meu alcance fazer, pois o seu suprimento, a sua provisão, a sua felicidade vai vir não pelo que você fez, mas sim pelo que Deus permitiu que tivesse ao seu alcance e você fez. Mesmo a outra tendo filhos e filhos, a porção de Ana era dobrada. Amém, amados? Ah, pastor, mas pudera também. Olha aquele homem como que ele é. Ô pastor, como que o Serginho ministrou um louvor desse maravilhoso. Diga-se de passagem, ele tem que ter filhos maravilhosos, tem que ter uma esposa maravilhosa como a Cíntia, tem que ter a família dele. Deus o ama mais. Se eu tivesse a graça dele, irmãos, para com isso. Hoje Deus está te falando, eu quero te dar a porção dobrada, independente dos seus poréns. Hoje Deus te trouxe aqui para falar, meu filho, a sua história está sob o meu controle. Quero dizer algo para você, faça o que está ao seu alcance fazer, que o milagre vai acontecer. Em nome de Jesus, amados. Viva o que Deus tem para você. Não se prenda aos poréns da vida. Não se prenda aos momentos contraditórios. Não se prenda aos traumas. Não se prenda a isso. Queridos, Deus vai fazer de você e vai começar dando na sua vida porção dobrada. Vai fazer. Em nome de Jesus, amados. Esqueça os poréns agora. Faça o que está ao seu alcance. Ana se fez amada por Eucana. Faça-se amada pelo seu Deus, o amado ao Deus que te dá provisão e sustento dia e noite em todas as áreas. Creia, amados, em nome de Jesus. Está na mão dele fazer. Não é pelo que você tem, é pelo que você é diante dele, que as coisas vão acontecer. Trace um plano, pense, imagine, deixe as perguntas de lado. Às vezes você mesmo tem complicado as coisas, querido. E Deus está falando, eu estou te mostrando o meu favor. Estou te mostrando que você está no caminho certo. Deixe de lado essa inveja agora, calma.
aos seus amados, irmãos, Ele dá enquanto? Faça-se amado de Deus, que o que for necessário para você ser feliz nessa vida, Deus vai trazer ao seu alcance. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, inútil vai lhe ser fazer tudo certo. Você pode ser o melhor cidadão da face da terra, pode fazer tudo certo. A Bíblia diz que inútil vos será acordar cedo, dormir tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Porque aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Não é porque você está fazendo, você pode estar não fazendo nada, mas se você é amado de Deus, e se o Senhor falou é para você dormir, você estiver dormindo, Ele vai te dar. Temos que mudar, irmãos. Agora, o nosso coração às vezes nos faz pensar no outro. Nos faz, irmãos, se vivermos uma interrogação do futuro, ou fraquejarmos, irmãos, e sermos vencidos, irmãos, exatamente por isso que nos assombra. Irmãos, não dê força a esses fantasmas na sua vida. Ô irmão, como eu tenho visto gente assombrado com o nosso Brasil. Como eu tenho visto, queridos, gente assombrado com a reforma. Como eu tenho visto gente, irmãos, assombrado com tudo. A Penina dia e noite bate ali, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Estou batendo na sua cara, estou te mostrando. E as pessoas estão vivendo essa assombração dia após dia. Irmãos, não dê comida à Penina, diga amém. Penina tem que morrer de fome. Não é você não. Não dê. Olha o que o texto diz aqui, irmãos, a respeito dessa mulher, versículo de número 6. A sua rival a provocava excessivamente e a irritava, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ela de ano em ano, todas as vezes que Ana ia fazer o quê, queridos? Todas as vezes que Ana ia fazer o quê? Subir à casa do Senhor. A outra a irritava, pelo que Ana chorava e não comia. Deixa eu te falar, irmãos. A grande finalidade desses poréns da nossa vida é nos tirar da presença de Deus. Estava lá, irmãos, colhendo. A Bíblia não fala que na hora da colheita Penina irritava. Ó, Penina, meu campo, Ana, meu campo vai ser colhido rapidinho, porque eu tenho tantos filhos e você não tem. Trabalha, escrava. Não, irmão. Não fala que na hora de lavar a casa, a Penina falava assim, ó, lavei a casa rapidinho com meus 10 filhos, com meus 5, com meus tantos filhos, e você passou o dia todinho lavando a sua casa, sabe por quê? Porque você não tem filho. O grande propósito disso, irmãos, é te tirar do centro da vontade de Deus. Todas as vezes que eles iam subir para a casa do Senhor, Penina se manifestava. Penina irritava, irmãos. Penina, irmãos, mudava de tal forma a sua ação, que Ana deixou de ser natural e se tornou antinatural. Não é natural, irmão, chorar de tristeza sempre. E é natural comer sempre. Mas a irritação dela era tão grande, irmãos, e toda vez que nós somos oprimidos por esse espírito acusador, todas as vezes que nós somos assolados por essas peninas da vida, nós mudamos a natureza de ser. Deixamos de fazer o que é normal e começamos a fazer, irmãos, o que nós repudiávamos. Começamos a odiar coisas que nós não odiávamos. Começávamos a falar mal, coisa que nós não falávamos mal.
Começamos a criticar coisa que nós não criticávamos. Deixamos de amar, que era o que nós fazíamos, mas é amar. Irmãos, a pessoa aborrecida, ela sequer consegue olhar nos olhos do outro. A pessoa vem na casa do Senhor, irmãos, ela fica contando a hora de fechar os olhos, nem vou esperar a palavra acabar. Sabe por quê, irmãos? Porque o espírito de Penina tem falado aos ouvidos dela, e ela tem perdido a paz da presença de Deus. Tem perdido a paz da presença de Deus. Olha a tua vida. Olha isso aqui que não aconteceu. Olha, você está dia e noite fazendo isso. Olha o que aconteceu na vida do irmão Severino. Olha o que aconteceu na outra. Olha o que aconteceu naquele outro. Mas também aquele ali. Aí você começa a falar mal, começa a fazer aquilo outro. Um irmão que você amava demais, demais, demais. Você já começa a olhar de lado. Ou seja, irmãos, Ana não era para chorar de tristeza. Começou a chorar com tristeza. Ana era para comer com alegria. Que era isso que fazia na casa do Senhor, irmãos. Ela deixou de comer. Mudou, pastor Ricardo, o sistema dela. Todo mundo, irmãos, que ia para a casa do Senhor tinha isso. Eles faziam aquela peregrinação enorme, e quando eles iam chegando, irmãos, quando você vê aqueles salmos de ramagem ou de romaria, eram salmos que eles iam cantando durante a peregrinação. Quando chegava ali, irmãos, eles tinham um animal para o sacrifício do Senhor, e eles tinham um animal para eles próprios comerem, e a família comia, fazia aquela festa, era aquela celebração, que isso é normal estar diante de Deus. Mas quando nós estamos sendo assediados por esse espírito de Penina, a nossa natureza muda, irmãos. Nossa natureza muda. Somos invadidos por um sentimento de tristeza e inveja. Aquele sentimento de falta de esperança. E a coisa, irmão, se torna uma coisa obrigatória. Meu marido falou para vir, está todo mundo vindo, essa mulher vindo aqui, essa mulher está aqui. E na hora de celebrar a comida, irmãos, não se come mais junto, não há comunhão, não há isso. Ela chorava por causa de tristeza, irmãos, e deixava de comer. Coisa que era o contrário, ela tinha que celebrar de alegria na casa do Senhor e comer com a sua família. Irmão, só você pode dizer se esse espírito tem tentado te assolar ou não. Ele é sorrateiro, amado. Ele é sorrateiro. E a grande finalidade dele, irmãos, é te impedir de estar diante de Deus. Te impedir, irmãos, de chegar na presença do Senhor da maneira que o nosso Pai quer. Te impedir de ser aquela pessoa que você era há 5 anos atrás, que você era há 10 anos atrás, que você era no ano passado, aquela alegria de fazer, de estar. Aquele sentimento de criança, irmãos, de querer da parte de Deus. Umas 2 semanas dessas, irmãos, eu vi quando eu recebi um e-mail, não era bem um e-mail, mas um recado de uma pessoa falando: pastor, me sinto explorado na presença do Senhor, parece que as pessoas me exploram. Eita, Jesus amado. O sentimento mudou. E a pergunta que eu fiz para ela foi o seguinte: o que aconteceu com você para esse sentimento te aflorar? Porque você sempre foi assim, você está falando que se sentia alegre, agora se sente explorado. Aonde que estão os poréns que nós temos dado ouvido, ou que ele deu ouvido, ou que você tem dado ouvido, ou que eu tenho ouvido, de tal forma, irmãos, que a casa do Senhor tem me trazido tristeza, mais do que óleo de alegria. São coisas sorrateiras, irmãos, mas há um processo de crescimento para que a bênção de Deus venha sobre nós. Mas se nós não reagirmos, irmãos, ficaremos da mesma maneira sempre. Não estava ao controle de Ana aquilo. Mas Penina, irmãos, pegou uma coisa que não tinha nada a ver com ela,
Penina pegou uma coisa que não tinha nada a ver com o julgamento de Deus. Penina pegou uma coisa, irmãos, que não tinha nada a ver com reprovação do Senhor. Penina pegou uma coisa que não tinha nada a ver com desprezo do Senhor sobre a vida dela, jogou sobre ela, ela engoliu aquilo, irmãos, e não tinha mais prazer de subir. Subia por obrigação. Talvez o diabo tenha feito isso comigo ou com você, querido. Tem pegado uma coisa que não tem nada a ver, porque não é o momento, não é agora, e tem jogado, e nós temos engolido, e temos perdido aquela nossa graça diante do Pai. Quantos estão entendendo? Diga amém. Vença isso, amém, amados? Tudo que Penina quer é te impedir de estar diante de Deus. Tudo. Será se tem? Por isso, o salmista Davi, melhor dizendo, como rei, no Salmos de número 51, no momento desse, irmão, de confronto, de acusação, de tristeza, ele reage. Ele reage diante do Pai e ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele viu que o dele não era mais puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença e nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da sua salvação e me sustenta com espírito voluntário. Ele sabia, irmãos, que onde é que ele tinha chegado, não era porque ele era o cara. Onde é que ele tinha chegado? Ele tinha chegado porque ele se fez amado de Deus. O que ele tinha vencido, o que ele tinha destruído, não tinha nada a ver com ele, tinha a ver com Deus. E mesmo que ele tivesse na iminência de perder aquele reinado enorme, grande, maravilhoso, que Deus tinha colocado na mão dele, aquele reinado não era nada diante do Deus que tinha se relacionado com ele. Então ele faz questão de falar: meu Deus, eu preciso estar na tua presença. Essa voz de acusação, de pecado, dos poréns da minha vida, não pode me impedir de ser o homem que eu era diante do Senhor, de trás das ovelhas malhadas. Restitui-me a alegria da sua salvação. E me dê voluntariedade em estar na tua presença. Ele percebe, irmãos, isso. Há uma ação em direção a isso. E hoje o que Deus quer, irmãos, da minha vida e da sua vida, é que nós venhamos a estar apercebidos disso. E eu? Mas os nossos olhos são no seguinte: cadê o meu capitão? Ai, como eu tinha um capitão e perdi o capitão. Cadê o meu copeiro mor? Ai, que pão maravilhoso, que vinho maravilhoso que aquele copeiro mor colocava na minha boca. Cadê minha cama? Oh, que cama de pelo de ovelha, irmãos. E a gente começa a olhar essas coisas e esquece de olhar a nossa relação com Deus. Ele não fala nada disso, irmãos. Em nome de Jesus. E o pior é que nós criamos para nós mesmos armadilhas. Sabia, amados? Eu estou triste, estou cabisbaixo, Júnior me vê. Júnior é tão amigo, está vendo o meu sofrimento, está vendo, começa: pastor, deixa eu te falar uma coisa, deixa isso para lá. Não é maldade não, irmãos, é que nós começamos a absorver isso, e nós começamos a atrair armadilha para nós mesmos. Ela absorveu isso de tal forma que quem amava ela, Eucana, começou: mulher, eu não sou melhor do que 10 filhos para você. Ela ficou tão oprimida, pastor Deroci, nesse sentido,
que os outros vieram em direção a ela, irmãos, e começam a participar da dor dela, e para aliviar a dor dela, irmãos, começa a dar a ela conselho contrário. Ela começa a se meter num buraco, irmãos. Eu não te sou melhor que 10 filhos, mulher. Deixa isso para lá. Deixa isso para lá. Estou vendo que você parou de comer. Estou vendo que não há mais alegria nos teus olhos. Se conforma com essa situação de vida, não há maldade, irmãos. Mas às vezes nós mesmos cavamos a nossa cova. É ou não é verdade, irmãos? Nós mesmos cavamos a nossa cova. Nós mesmos. Entramos naquele estado ali, irmãos, tanto que as pessoas começam a desacreditar do agir de Deus na nossa vida, porque veem que o nosso sofrimento é grande. Nós transferimos isso para o outro. E os outros não podem fazer por nós, irmãos. Se os outros não podem fazer por nós, para que você quer compartilhar o que ninguém mais pode fazer, senão Deus? Ai, coitado. Irmão, se o homem pode fazer, ele vai fazer. Então você não conte com Deus. Mas se só Deus pode fazer, Deus está falando para você, eleve os seus olhos para os montes, não para os homens. Mas nós queremos que os outros vejam, irmãos, queremos atrair muitas vezes e nos complicamos. E muitas vezes o outro vem com o mesmo sentimento, esquece isso. Esquece isso. Esquece isso, homem. A dor de Eucana também existia, irmãos, com certeza. Eucana queria filhos de Ana. E nós vamos nos envolvendo com os outros, irmãos, vamos atraindo perebentos para perto da gente, vamos nos juntando naquelas feridas e chagas, irmãos, e quando menos esperamos, irmãos, estamos numa armadilha sem fim. Graças a Deus, Ana se livrou dessa. Mas quantas e quantas pessoas, irmãos, que caminhavam, que tinham algo diante de Deus, que tinham bênçãos diante do Pai, que tinham casamentos estabilizados, que tinham famílias, entendeu, bem-sucedidas, porque um porém entrou na vida, coisa que estava fora do controle dele, que só mesmo por uma ação de Deus poderia ser resolvida. Compartilharam com dor, com sofrimento, mudar a sua natureza, mudar a sua maneira de ser, de tal forma que foram influenciados por outros e largaram mão daquilo. Irmãos, essa história é velha. Não, deixa isso para lá, meu filho, tu está sofrendo demais. Esquece esse menino, deixa ele quebrar a cara. Talvez você esteja traindo e quer jogar a culpa em Deus, irmãos. Lhe falta sabedoria na relação, principalmente com a sua adversidade. E você quer colocar a culpa em Deus por causa disso. Calma, amém, amados? Em nome de Jesus, calma. Cuidado com essa visão de extrema piedade, querido, em nome de Jesus. Cuidado. Toda a transformação do impossível, irmãos, começa de dentro para fora. Começa aqui dentro do mover do teu coração, do incômodo da alma. Olha o que a Bíblia diz, irmãos, o que aconteceu com ela. Versículo, se eu não me engano, de número, só achar aqui. 9, após terem comido e bebido, que era normal fazer, Ana, como eu falei, estava com a sua natureza mudada, não fez, mas o certo era ela estar assim, ela não fez. Após terem comido e bebido em Siló, versículo 9, Eli, o sacerdote, assentou-se numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor.
Levantou-se Ana e com a amargura da onde, querido? De alma, com inconformismo da alma, com algo visceral, aquilo que não tem como ninguém viver, entender, perceber o que você está vivendo, é só entre você e Deus. Ela toma a atitude certa, orou ao Senhor e chorou abundantemente na presença de Deus. Não na presença de Penina, não na presença de Eucana, não na presença daquela multidão, chorou abundantemente na presença de Deus. Essa rebeldia, irmãos, me permita essa palavra, rebeldia sem tom pejorativo, de que todo mundo está desacreditando de você, e você vem se rebeliando contra aquela palavra contrária, porque no teu coração há um impulso de Deus falando assim: resista, vai ser diferente com você, creia, chore, ore, se derrama nos meus pés, eu vou fazer na sua vida. Vem de dentro, amados. Ela foi em nome de Jesus, queridos. Não despreze esse clamor da tua alma, mesmo que Penina te aborreça, mesmo que Eucana te diga o contrário, mesmo que quem poderia te ajudar se torne contrário ao teu sonho. Em nome de Jesus, há o Espírito de Deus gemendo em você e dizendo: você não é o plano B de Deus. Você é o plano A. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha olhado para você e tinha dito: tu és meu. Precisamos, irmãos, ter isso aqui, ó, dentro da nossa alma, aqui dentro do nosso espírito. Por isso o salmista mais uma vez fala: porque te incomoda dentro de mim, ó minha alma? Porque estás desesperada dentro de mim? Creia em Deus, pois ainda o louvaremos. Não dava para ele conversar com outro, irmãos. Ele tinha que conversar aqui dentro, ó. E ela vem, chora abundantemente na presença do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Penina, Ana era o quê? Ana era o quê? Ana era o quê? Ana era o quê? Nunca! Ana estava sob o controle de Deus, porque Deus tinha lhe cerrado a madre. Ana não era estéril, irmãos. Ana estava sob o controle de Deus. E todas as vezes que nós queremos produzir algo fora do tempo de Deus nas nossas vidas, o diabo vai falar: tu és estéril. A Bíblia fala que Deus, pastora Rosa, cerrou-lhe a madre. Se Deus cerrou, irmãos, estava tudo tranquilo para ela. Porque ela era amada do Pai. Ela era amada. Nunca houve nenhum perigo, irmãos, de Ana ser mãe ou não. Deus estava preparando o coração de Ana para que não só a vontade dela estivesse aliada à vontade do Pai, mas também, irmãos, a motivação dela. Deus quer de você um alinhamento pleno. Por isso Deus não desiste de você. Deus não só quer te usar, Deus quer você ao lado dele. Ele poderia ter usado Ana para Samuel nascer e matar Ana. Poderia ou não? Poderia. Você vai nascer, irmão. Samuel vai vir e depois eu te mato, acabou. Mas, irmãos, Deus quer você, amém? E de repente, irmãos, quando Ana entra nesse link de Deus, olha a oração que ela faz. Era da vontade de Ana, de Deus, que Ana tivesse o filho? Sim. Era da vontade de Ana ter o filho? Sim.
Mas a plenitude agora, irmãos, da motivação precisava ser aliada. O porquê nós queremos isso de Deus e para que nós precisamos isso da parte de Deus, faz toda a diferença. Então fez um voto, versículo 11. Então fez um voto ao Senhor, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a minha aflição, a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e da tua serva não te esquecer, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei todos os dias da minha vida. Não é para esfregar na cara de Ana. Não é para mostrar para minha tia encrenqueira. Não é para que o mundo veja que eu prosperei. Não era para todo mundo ver que eu fui bem sucedido. Não é para que todo mundo veja a família que eu tenho e comece a me honrar. Não. É para o Senhor. Quando ela alinha, irmãos, essa motivação do coração dela ao que Deus espera, as coisas acontecem. Muitas vezes ainda não vivemos, porque ao Deus olhar o nosso coração, Ele vê que nós queremos mais com medo das assombrações, dos poréns, do que com vontade de servir a Deus e viver para Ele com excelência. Vamos olhar aqui, irmãos, num olhar muito humano. O benefício da vinda de Samuel a essa terra, sim, com a figura humana olhando, beneficiou mais o reino ou a Ana, irmãos? Ao reino, porque Ana só nasceu, ficou um pouquinho com o menino e soltou. Era claro, irmãos, que Deus queria que Samuel viesse, irmãos. Mas antes da bênção, Deus queria o coração de Ana rendido na vida dele. Irmãos, a sua prosperidade, a sua felicidade, o seu casamento estabilizado, a sua saúde, vai servir mais ao reino do que a você mesmo. Mas Deus quer o seu coração rendido a Ele. Deus quer o seu coração rendido a Ele. É isso que Deus quer. O choro de amargura dela era me dá antes o choro dela. E a ausência da comida, irmãos, era: o senhor está vendo o que Penina tem feito comigo? O senhor está vendo o meu sofrimento? Eu estou com fome, eu não tenho prazer nenhum de comer na sua casa, porque essa mulher que o senhor deu filhos, está comendo com os filhos dela com alegria, eu não estou. Então esse é o meu protesto. A dor dela, irmãos, era voltada somente ao seu eu. No momento, irmãos, que ela deixa de lado o eu dela, e olha para o reino de Deus, e fala o que Deus quer ouvir, e percebe que não é porque ela merece, mas porque Deus é benigno, e se Deus fizer, para Ele voltará, para Ele viverá, e dele será. Deus vem e faz o milagre. Deus vem e faz o milagre na vida dela. Deus quer isso de você, irmãos. Agora não queira fazer isso perto dos homens, porque muitas vezes os homens não vão entender. Os homens querem sua autopiedade. Os homens querem dizer: tu é um coitado, você não merecia. Que mulher que você é. Que dedicação que você tem vindo sempre ao santuário. Que dedicação que você tem ao teu marido. Olha o homem que você não merecia isso. As pessoas querem fazer de você o que Eucana queria fazer com Ana. Por isso nós temos que estar diante de Deus, que vai fazer de nós o que Ele verdadeiramente quer. Em nome de Jesus, amados. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes o deu por amor de todos nós, será se não nos daria juntamente com Ele todas as coisas? Irmãos, essa palavra é profética na sua vida. Deus hoje te diz: meu filho, lance fora
os argumentos de Penina que te impediram de chegar na minha presença como eu queria que você estivesse. Lance fora o que o homem jamais viu, o que o ouvido jamais ouviu, o que você é incapaz de entender e penetrar na sua imaginação, é o que eu vou dar para você quando você se render. Ana queria um filho, no máximo um cuidador do reino. Porém Deus fez daquele, irmãos, o último dos juízes, um dos maiores dos profetas, um transformador para a nação de Israel. Ana jamais imaginaria isso. Jamais, queridos. Por isso, em nome de Jesus, queridos, hoje o nosso Pai te convoca para isso. Terminando, irmãos, a nossa conversa dessa manhã. Deus sempre levanta pessoas, irmãos, que tenham o que Deus precisa para nos ajudar. Naquele momento, Deus levantou Eli. Por isso, nunca despreze uma comunhão, amém, amados? Ana estava no lugar certo, diante do Deus certo e acompanhado pelas pessoas certas. Faz a diferença, sim ou não? Faz a diferença, irmãos. Toda a diferença. Toda. Porquanto Ana demorava e de coração orava, seus lábios não se moviam, nem a sua voz se fazia ouvir, pelo que Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, nem bebi, nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante quem? Perante quem? Perante quem, queridos? O Senhor, o meu Senhor, o seu Senhor. Você não é Senhor da sua vida. Ela reconhece o Senhor. Se algo acontece é porque Ele quer. Se algo não acontecer é porque Ele quer. Ele é o Senhor. É perante Ele que eu derramo a minha alma. Não tenhas a sua serva por filho de Belial. Pelo excesso da minha ansiedade, pela minha aflição, tenho falado agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição do seu coração. Disse ela: achei a tua serva a mercê diante de ti. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Por quê, queridos? Porque ela tinha se rendido a Deus verdadeiramente. O que tinha que ser, já foi feito. Por isso Jesus Cristo na cruz do Calvário falou: está consumado. Já está feito. O que Deus tem que fazer agora, irmãos, depende da disposição do seu coração. Como tinha sido feito no coração dela, ela sabia que no reino espiritual já estava feito para a glória do Senhor. Levantou-se de madrugada, adorou perante o Senhor e voltaram. E chegada em sua casa em Ramá, Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrou-se o Senhor de Ana. Hoje Deus está dizendo: me lembrei de você. Hoje Deus está dizendo: tenho visto o seu coração e me lembrei de você, meu filho. Hoje eu estou olhando para você da maneira que eu quero. E o que você sequer imagina, Deus vai fazer na sua vida, irmãos. Porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Hoje você tem a oportunidade, irmãos, de diante de Deus chorar, de diante de Deus derramar a sua amargura, de diante do Senhor, irmãos, falar: meu Deus, eu me rendo à tua vontade, não à minha vontade.
Não é para que Penina veja, não é para que Eucana veja, mas para que a glória do Senhor seja manifesta na minha vida, eu te darei. Lembrou-se de você, Deus, e hoje te dá essa oportunidade de redenção. Hoje, Deus lhe dá essa oportunidade de redenção. Depende de quem, pastor? De você. Fique de pé, queridos, por gentileza.